Vou compartilhar agora a tela. Vamos lá. Como eu disse, podem ligar o microfone, respondam e aí podem sair. Vamos lá. É uma brincadeira de verdadeiro ou falso. Primeira pergunta, vamos lá. Para que duas figuras sejam semelhantes, temos duas condições. São elas: a primeira, os ângulos correspondentes serem congruentes, e a segunda, os lados correspondentes proporcionais. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Verdadeira. Alô, alô, galera? Mais alguém? Todo mundo concorda com essa afirmação? Alô, alô, galera? Sim. Sim. Verdade. Verdade, muito bem, né? Certinho, vamos aqui, ó, olha lá, verdadeiro, tá? Então, quem não estava na aula passada, eu comentei para que duas figuras lá na matemática sejam chamadas de semelhantes, nós temos duas condições. Quais são elas? Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, então os ângulos que estão na mesma posição têm que ser iguais, tá? Congruentes iguais. E os lados correspondentes também têm que ser proporcionais, que é justamente aquelas continhas que a gente faz. X está para tanto, assim quanto tanto está para tanto, certo? Isso nós fizemos bastante na aula passada. Próxima afirmação, vamos lá. Ser parecido na matemática garante que é ser semelhante? Falso. 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 Ah, vocês estão afiados aí, acordadíssimos, né? Muito bem, certinho. Então, ser parecido não é ser semelhante na matemática. No dia a dia da nossa vida, né? A resposta é falsa, vocês super acertaram aí. Então, no dia a dia, as pessoas usam muito essa palavra parecido para dizer que uma coisa é semelhante. Mas na matemática, ser parecido não garante a semelhança. Para garantir a semelhança, nós temos que ter aquelas duas condições que eu acabei de falar para vocês, tá? Próxima, vamos ver se vocês estão acordados aí, hein? Estou gostando de ver. Todos os círculos são semelhantes? Verdadeiro. Não. Verdadeiro, Falso. verdadeiro. Falso. 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 Vamos lá. Eu coloquei essa pergunta porque na página 6 fala sobre as figuras, né? Quais são, se tem algumas aí que são semelhantes e tal. Então, peraí que tem algum aluno querendo entrar. Opa! Então, todos os círculos, eles são semelhantes? Isso é uma alternativa verdadeira, tá, gente? Todos os círculos são semelhantes. Tanto é que, por exemplo, quando você calcula o π, para todos os círculos, ele vale 3,14 e tal. Então, todos os círculos são semelhantes. Quem falou verdadeiro está correto, certo? Vamos à próxima. Todos os triângulos são semelhantes? Falso. 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 E aí, mais alguém? Ninguém vai dizer verdadeiro? Correto, olha só, correto. Deixa eu pegar aqui. Todos os triângulos são semelhantes? Não, isso é falso, tá? Para que um triângulo seja semelhante, é preciso algumas condições, né? E na aula passada, inclusive eu fiz um vídeo que está lá também no roteiro de estudos, e na aula passada eu comentei, nós temos que ter algumas condições para que os triângulos sejam semelhantes, né? Quem quiser saber mais um pouquinho sobre essas condições, tem um vídeo na sequência aí dessa semana.
E essas informações encontram-se na página 10. Então, você tem alguns casos de semelhanças aí, mas nem todos os triângulos são semelhantes. Próxima. Todos os quadrados são semelhantes? Verdadeiro. Verdadeiro. Mais alguém? Mais alguém? Alô, alô, quem dá uma, quem dá duas? Bem, os quadrados. Verdadeiro. Todos os quadrados são semelhantes, tá? Eles terão ângulos correspondentes iguais e os lados deles também são proporcionais, porque eles são sempre iguais, né? Então, se você tem um quadrado 4 por 4 e o outro 2 por 2, ao dividir esses lados, a razão de semelhança sempre será igual. Então, todos os quadrados são semelhantes. Então, até o momento em que a gente tem todos os círculos são semelhantes e todos os quadrados são semelhantes. Às vezes, os triângulos são semelhantes, às vezes, mas nem sempre, tá? Vamos lá. Próxima. Todos os retângulos são semelhantes? Falso. 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 Muito bem, certinho, ó. Resposta falso, tá? Então, assim como os triângulos, para que os retângulos sejam semelhantes, nós temos que ter os ângulos correspondentes iguais, né? Que são congruentes, né? A palavra na geometria é congruente, e os lados serem proporcionais. Nem sempre eles são semelhantes, tá? Inclusive, quem assistiu ao primeiro vídeo que eu coloquei aí da semana, tá? Tá falando sobre semelhança. Lá no finalzinho da página 5, quando eu faço a explicação, nós temos dois retângulos que não são semelhantes, tá? Quem assistiu aí o primeiro vídeo sobre semelhança de triângulos, observou que na página 5 mesmo, do lado direito, você tem aí alguns que não são semelhantes, tá? E agora eu tenho aqui os dois links. Deixa eu paralisar minha apresentação. Parar de compartilhar a tela com vocês. Achei que tinha algum aluno querendo entrar. Bem, deixa eu voltar de novo no compartilhar. Vou incluir o áudio. Bem, esse primeiro videozinho que eu tô tentando colocar aqui para vocês, copiar, ele vai falar sobre o retângulo de ouro, tá? Por que que eu coloquei esse Por que que eu coloquei esse vídeo na aula de hoje? Na página 6 da apostila, ele está falando sobre esse retângulo de ouro. Então, eu vou compartilhar esse videozinho com vocês. Vou fazer de novo aqui, que não foi. Aí, agora sim. Deixa a tela grande. Ele pede para que vocês desenhem um quadrado de lado 2, tá? Não sei se está dando para enxergar aqui embaixo, mas ele pede para usar um quadrado de lado 2. Tá? Que a gente dá o exercício 6 da página 7 da apostila de vocês. Ao dividir a base, e aí, A sua voz está. pode falar, Guilherme. A sua voz não está indo. Tá bom.
a cada um. Parar de compartilhar de novo. O Guilherme disse que a minha voz não saiu, certo, Guilherme? Alô, alô? Sim. Sim? Então, assim, ó, lá no vídeo, ele fez um quadrado do tipo 2 por 2, aí ele divide ao meio e traça uma diagonal, e essa diagonal ele tomba aí, formando o retângulo de ouro. A base dele fica 1 mais raiz de 5 e a altura fica 2, tá? Essa é a medida do retângulo de ouro. E a partir dele ele vai fazendo outros retângulos de ouro, que é justamente que alguns chamam de retângulo áureo, mas é retângulo de ouro, tá? Que é justamente isso que o exercício 6 da página 7 pedia. Agora eu vou passar esse trechinho que eu disse para vocês do vídeo que é Donald no País da Matemática, uma produção da Disney. A voz do Donald, ela não é tão nítida, tá? Mas vale a pena porque tem um narrador falando e ele que vai falar sobre o retângulo de ouro. Ele dura aproximadamente 6 minutinhos e vai falar um pouquinho aí da matemática junto com arte, tá? Deixa eu só copiar o link aqui. E vou disponibilizar para vocês. Copiar. Depois, quem quiser assistir ao vídeo todo, Donald no País da Matemática, é só entrar no YouTube que encontra o vídeo todo, tá? Lembrando que depois eu ponho também no grupo tanto o primeiro vídeo quanto o segundo, tá? Para que vocês possam aí, quem quiser assistir de novo, visualizar, né? Então vamos lá. Pôr na tela grande. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas.
séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa. Isso é matemática. Aquele que olha esse tipo. Donald. A experimentar. Não. Proporção ideal. Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Aí, Disney também é cultura. Também é Disney. matemática. Também é tudo. Muito bem, Guilherme, gostei do seu comentário. Então, assim, gente, é claro que esse vídeo ele tem 25 minutos. Eu só peguei a parte que me interessa, que é do retângulo de ouro, tá? Só para ficar claro qual é a característica desse retângulo de ouro. Quando você divide a base pela altura, tá? Então, quando você pega um retângulo que divide a base pela altura e você encontra 1,61, 80, 339, é um número infinito, né? Que, na verdade, é o 1 raiz de 5 dividido por 2, né? 1 mais raiz de 5 dividido por 2, você tem um retângulo de ouro. Então, como mostrou no vídeo, né? Esse retângulo de ouro, ele é muito utilizado aí na parte renascentista, na parte, né? Que ele vai montar as esculturas, ele procura trabalhar com proporções para que isso fique gostoso de se ver aí aos nossos olhos, né? Ele trabalha com essas proporções do retângulo de ouro, tá? Então, isso era o exercício aí
6 da página 7, só que aqui era usando matemática e eu quis trazer ele de uma maneira mais lúdica aí, tá? Esses 2 vídeos serão compartilhados com vocês lá no grupo e, além disso, eu vou também fornecer o link do vídeo todo desse Donald no País da Matemática, porque ele é muito bonitinho, né? Como o Guilherme falou, Disney também é cultura, matemática, né? Ele é muito bonitinho, ele tem 25 minutos, é o que eu falo, a voz do Donald não é muito boa, porque é um vídeo muito antigo, então a voz do Donald no remasterizar aí, ela perdeu um pouquinho a dicção, né? Mas dá para perceber diversas coisas quando o narrador fala, que fica mais nítido de entender, ok? Bem, agora vamos aos exercícios de correção. Peraí que não está abrindo esse negócio. Vamos de novo. Tá aqui. Bem, vamos lá. Os exercícios que eu irei corrigir agora, tá? São os exercícios 5, 6 e 9. Os 5 e os 6 encontram-se na página 12 da apostila. Então, vou marcar aqui, ó, página 12. E o 9 tá lá na página 13, tá? Nos exercícios da aula passada, os triângulos sempre estavam na mesma posição. Então, era mais fácil de enxergar os lados que eram proporcionais. Nesse exercício 5, os triângulos não estão na mesma posição. Então, você tem aí o triângulo ABC, que está na letra A, e depois o EFG, tá? Um está virado para cima e um está virado para baixo. Eles não estão na mesma posição. Então, o que eu fiz para ficar mais fácil para enxergar os lados que são proporcionais? Eu pintei, aí na página que eu estou fazendo com vocês, eu pintei de colorido os ângulos, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, esses ângulos estão na cor vermelhinha, eles que são congruentes, que são iguais. Depois, os betas, eu pintei na cor azul, que eles são iguais, e depois o alfa eu pintei na cor verde, que eles são iguais, para que a gente possa enxergar melhor qual lado é proporcional a qual, tá? Olhando esse primeiro triângulo, eu tenho aqui, ó, a medida que vai do A até o C, que é do ângulo azul e do ângulo vermelho. Essa medida que vai do A até o C, ela vale 6. Ela é proporcional à mesmo lado correspondente lá embaixo, que utiliza o ângulo vermelhinho com o ângulo azul. Então, se você olhar aqui embaixo, o que utiliza o ângulo vermelhinho e o ângulo azul é essa medida que eu vou destacar aqui, ó, tá? Que vai do E até o G, tá? Então, o 6 está para 4. Tá? Este lado que eu fiz na cor preta, que é do A até o C, ele é proporcional ao lado que vai do E até o G, tá? Os ângulos são correspondentes. E isso eu vou fazer também para o outro lado, porque aqui eu quero descobrir quanto vale esse Y. Então, o 2 mais Y está para o mesmo lado correspondente. Vou pegar aqui um lápis azul, tá? Olha só. É o ângulo vermelhinho até o ângulo verde, tá? Que lado que é proporcional aqui embaixo, ó? O ângulo vermelhinho e o ângulo verde, tá vendo, ó? Ele vai do E até o F, que vale 8, tá? Até aqui na montagem, alguma dúvida? Alô, alô, galera? Não. Não? Não, Então, não. não, então tá bom. Eu só tô apagando aqui o lado, porque sumiu a informação. Aqui é o verde e aqui embaixo é o vermelhinho. Agora, gente, a partir do momento que eu montei a proporção, é facinho, é regrinha de 3, aí não tem dificuldade, tá? Os meios multiplicam os extremos, tá? Então, vamos lá, ó. O 4, ele vai multiplicar o 2 mais Y, e o 6 vai multiplicar o 8. Montei aqui a proporcionalidade, é só aplicar a multiplicação dos extremos, é igual a multiplicação dos meios.
Aqui eu tenho que aplicar a distributiva, eu já fiz isso na aula passada. Então, 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes y dá 4y. E desse lado eu faço 6 vezes 8, 48. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Para resolver a equação do primeiro grau, eu tenho que isolar o y. Então, vai ficar assim, ó. 4y é igual a 48. O oposto do 8 menos 8. 4y é igual. 48 menos 8 dá 40. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 4, o y valerá 10. Então, esse y aqui, ó, vale 10. Esse lado, que vai do ângulo C até o ângulo B, vale 12, porque ele era 2 mais y, tá? Porém, eu vou zerar aqui a minha continha, lembrando que esse vídeo é gravado, depois disponibilizo lá para vocês. Porém, olha só a pergunta que o exercício está fazendo. Então, vamos voltar lá e vamos ver a pergunta do exercício, ó. Determine o perímetro do triângulo ABC. Então, para quem não se lembra, o perímetro é a soma de todos os lados. Da letra A, o triângulo ABC é esse daqui. Um lado vale 6, o outro vale 15 e o outro vale 12. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Somando 6 com 15 dá 21 e 21 com 12 dá 33 centímetros, tá? Então, era isso que o exercício 5 pedia. Você tinha que usar a proporcionalidade, né? Usar aí a semelhança de triângulos, mas no final o que ele queria era o perímetro. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alô, alô, galera? Não, Tudo não. pronto. Então, tá bom. Na letra B, o que a professora fez para ficar mais fácil de enxergar a proporção? O triângulo grandão, o ABC, é esse que está aqui, certo? O que eu fiz? Eu recortei o triângulo pequenininho. O triângulo pequenininho é o ABE. E eu coloquei ele aqui ao lado. Então, eu peguei, recortei esse triângulo e coloquei ele aqui ao lado. Como no de cima, eu colori os ângulos que são correspondentes da mesma cor. Por exemplo, esse ângulo B aqui, do grandão, eu colori na cor vermelha. Quem é correspondente a ele desse triângulo pequenininho? O Ezinho, que eu também colori na cor vermelha. O A é correspondente com A, né, na cor verde. E aqui, ó, o beta também é correspondente aqui ao beta. Então, nem colori esse, mas posso fazer isso agora. Vamos colocar aqui eles na cor azul, tá? Então, esse é proporcional a esse. Lembre-se sempre, tem que usar o mesmo lado. Observem as cores, tá? O lado que vai do A até o B mede 3. Que ângulos que estão sendo ligados aqui? O ângulo verde com o ângulo vermelho. Então, o 3 está para o mesmo lado correspondente do triângulo pequenininho. O lado correspondente do triângulo pequenininho é esse daqui, ó, que ele liga o ângulo vermelho ao ângulo verde. Ele vale 2. Isso é igual, tá? Agora, eu vou pegar esse lado aqui, ó. Esse lado tá ligando... Nossa, ficou muito torto. Esse lado está ligando o ângulo verde ao ângulo azul. Ele vale 2 mais x. Ele está ligando o ângulo verde ao ângulo azul. Se a gente olhar nesse triângulo pequeno, o lado que liga o ângulo verde ao ângulo azul é esse daqui, ó, que eu estou destacando agora. Então, ele mede 3, tá? Então, 3 está para 2, assim como 2x está para 3. Montei a proporcionalidade. Alguma dúvida até aqui? Alô, galera, alguma dúvida? Tudo bem, Guilherme? Professora,
Aqui, ó, eu tô olhando o triângulo grandão, que é o ABC, e eu tô olhando o triângulo pequenininho, que é o AEB, esse pequenininho. Então, aqui, ó, esse lado que vai do ângulo verde para o ângulo azul, ele mede 2 mais x, que foi o que eu anotei aqui em cima. Se a gente olhar o pequenininho, que lado que liga o ângulo verde ao ângulo azul? Então, é esse lado aqui, ó, que vai do A até o B. É esse ângulo aqui, ó, do verdinho para o azul. E se você olhar aqui embaixo, como eu recortei lá, ele vale 3. Então, é daí que eu tirei o número 3. Certo? Beleza, obrigada. De nada. Professora, Diga, onde Guilherme. você colocou o x? 2 mais x. Por que que eu coloquei 2 mais x? Porque é a distância, ó, que tem do A até o C. Se você tiver com a apostila aberta, que aqui a imagem ficou um pouquinho não muito nítida, mas se você tiver com a apostila aberta, você vai observar aqui, ó, que do A até o E mede 2 e depois do E até o C mede x. Então, esse total aqui vai medir 2 mais x, porque é esse pedacinho mais o x que está aqui embaixo. Ah, entendi. Entendeu? É que quando eu copio a imagem, esses numerozinhos, como são muito pequenininhos, eles dão uma pequena distorcida. Mas se você olhar na apostila, fica bem nítido que do A até o E tem 2 e depois do E até o C tem x. Certo? Guilherme? Alô, alô? Certo. Então, tá bom. Agora, montei a proporção, eu vou multiplicar. A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Assim como no exemplo anterior. Então, ele vai fazer assim, ó. 2, ele vai multiplicar o 2 mais x, tá? Tem que aplicar a distributiva. Isso será igual a 3 vezes 3. Vamos fazer a distributiva. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes x dá 2x. E 3 vezes 3 dá 9. Isso é uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau? Eu vou isolar o x. Então, vai ficar assim, ó. 2x é igual a 9. O oposto do mais 4 é menos 4. 2x é igual a 9 menos 4 dá 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 5 dividido por 2 dá 2,5. Não tenham preconceito com o número decimal. Então, 2,5. Esse x aqui vale 2,5, tá? Então, esse lado aqui é 2 mais 2,5. Esse lado do triângulo maior vale 4,5. Vamos voltar à pergunta. A pergunta é: determine o perímetro do triângulo ABC. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Esse lado de baixo aqui não está muito nítido, na apostila tá, ele mede 6. Esse lado aqui, ó, ele mede 3. E esse lado aqui, que é 2 mais x, e eu já descobri que o x vale 2,5, então 4. 2 mais 2,5, 4,5. Tudo bem. Ao somar 6 com 3, 9. E 9 mais 4,5 dá o total de 3,5. Isso, muito bem, tá? Esses exercícios, galera, são de lascar mesmo. Esse exercício 5 era o mais difícil aí da apostila, tá? Por isso que na aula passada eu trabalhei alguns outros exemplos antes de entrar com esse exercício da apostila, que ele era de lascar mesmo, tá? Tudo bem no 5? Alô, alô, galera? Tudo bem no 5? Tudo bem, Pro. Então tá, eu vou zerar aqui a minha tela, tá? Eita, apareceu uma régua, vou zerar a minha tela. E aí eu vou trazer a imagem do 6 para o cantinho aqui. Lembrando que a aula é gravada, depois eu disponibilizo para vocês. Quem quiser copiar, anotar, não tem espaço para fazer na apostila, tem que fazer num caderno aí à parte, tá? Não tem. Deixa eu botar aqui. Vendo? Eu tive que cortar esse triângulo para que vocês pudessem enxergar de maneira mais fácil. Vou deslocar o exercício 6, tá? O exercício 6 também encontra-se na página 12 da apostila, tá?
Então, exercício 6 também encontra-se na página 12 da apostila. Vamos lá, vamos ao exercício 6. Ele fala assim, ó, um triângulo ABC é inscrito um quadrado DEFG, com o lado DE contido no lado AB. Então, o que significa isso? O que é um lado está contido? Ele está dentro, tá? Conforme mostra a figura abaixo aí. Então, como eu disse, o nome da disciplina é semelhança de triângulos. A gente tem que ser sempre 2 triângulos de base, tá? Se a gente olhar esse desenho, a gente tem um triângulo bem grandão aqui, ó, que eu estou destacando agora na cor vermelha, tá? Esse triângulo que eu estou destacando na cor vermelha é o triângulo ABC, tá? Esse é o triângulo grandão aqui na cor vermelha. Quais são as informações que ele está me fornecendo aqui sobre esse triângulo que eu destaquei na cor vermelha? Ele fornece para mim quanto mede essa base. Olha aqui, ó, do A até o B, ele vale 6 centímetros. E ele está fornecendo uma outra coisa, ó, que é a altura desse triângulo, que vale 3. Então, ele está fornecendo para a gente a base, que vale 6, e ele está fornecendo para a gente a altura, que mede 3, tá? Vamos à pergunta. Na letra A, ele fala assim, ó, qual é a medida dos lados do quadrado DEFG? Ele quer saber quanto mede esse lado desse quadrado aqui, ó, né? Lembrando, quando a gente fala de quadrado, tanto a altura quanto a base tem a mesma medida. Então, ele quer saber quanto vale essa base aqui, ó, tá? Se a gente olhar essa base, a gente consegue achar dentro dessa imagem um outro triângulo que é semelhante a esse grandão aí, o ABC? Alô, alô? Alguém consegue enxergar um outro triângulo menorzinho? Que até o Guilherme falou na última aula, uma miniatura. Alô, alô, galera? Outro triângulo menor? Isso, que é exatamente semelhante a esse grandão. Claro. Alguém tem alguma sugestão? Sim. Fala, Guilherme. É Guilherme, não? Sou eu. Fala, pode falar. Essa questão, acho que é só vai ser outro triângulo menor. Com proporções, com a metade das proporções. Então... O CGF ali? Isso, alguém falou aí, esse mesmo, ó, tá? Então, ó, Guilherme, esse triângulo menor que é proporcional é esse daqui, ó, o CGF. É esse triângulo que é semelhante a esse grandão, tá? O que acontece? A base desse pequenininho aqui, que eu destaquei na cor azul, ela mede X, que é justamente o valor que eu estou procurando. E alguns alunos podem perguntar, professora, mas qual é a altura dele? Eu não tenho informação da altura. O segredo desse exercício, a parte difícil desse exercício, é justamente pensar nessa altura. Quem é essa altura? É o 3, que é toda essa medida aqui, menos o X. Então, o segredo desse exercício é saber que a altura desse pequenininho, que é o azul, ele mede 3 menos x. Professora, por que 3 menos x? Porque 3 é essa distância que eu tenho aqui total, mas esse pedacinho mede x. Então, eu tenho que fazer 3 menos o x para calcular a altura do azul pequenininho. Peraí, o quadrado é o x? O quadrado é o x, isso mesmo, Guilherme. É a base e a altura dele, isso mesmo. Certo? Guilherme. Mais uma coisa, os outros também não poderiam ser proporcionais? Os outros, os do ladinho, não. O que está na mesma posição que é proporcional é o grandão e esse azulzinho pequeno aí. Na mesma proporção? Isso. Gente. Certo?
Bem, eu vou montar agora com vocês a proporção. Ó, a base do maior mede 6 e a base do azulzinho mede x. Então, 6 está para x. Assim como a altura do grandão é 3 e a altura do pequenininho é 3 menos x, tá? Por aqui, a gente consegue montar a nossa proporcionalidade. Eu sei que a aula está estourando aí, que está quase acabando o nosso tempo, mas eu só vou terminar esse exercício, tá, gente? Rapidinho aí. Vou multiplicar em x, tá? Então, vai fazer lá 3, vai multiplicar o x, e o 6 vai multiplicar o 3 menos x. Lembre-se, desse lado aqui, precisa aplicar aqui a distributiva. Então, 6 vezes 3 dá 18, e 6 vezes menos x, menos 6x. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo ela? Trago tudo que é x para o primeiro membro, então esse menos 6x vem para cá positivo, e o 18 eu deixo do lado de lá. 3x mais 6x dá um total de 9x. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, o nosso x aqui vale 2 centímetros, tá? O que é esse 2 centímetros? É tanto a base do meu quadrado quanto a altura do meu quadrado. Quando é quadrado, os lados são iguais. Tudo bem até aqui? Alô, alô, galera? Sim. Sim? Então tá bom. Eu vou parar de compartilhar a tela com vocês. Vou parar a minha gravação. Só uma pergunta. Pode falar, Guilherme. O triângulo tem que sempre estar na mesma posição? Então,